Bom, eu tenho pensado recentemente sobre alguns princípios que norteiam minha disciplina, alguns comportamentos que eu tenho para alcançar aquilo que eu almejo aqui na internet. Né? Eu não tenho nenhum nível de expressão, né, em termos de seguidores, de alcance aqui na internet, mas disciplinadamente eu tenho postado alguns vídeos, trago algumas reflexões sobre psicologia, etc. E essas características são muito interessantes, né? Porque recentemente eu tenho estudado bastante sobre conceitos de excelência. Eu tenho discutido esses conceitos também com alguns pacientes meus, né, sobre excelência, né? A excelência e a trivialidade da excelência, né? O Wesley, ele tem uma aula no reservatório de dopamina sobre a trivialidade da excelência, ele cita ali alguns autores, né? E é uma coisa que eu tenho muito interesse, né? Um campo que eu tenho muito interesse de estudo, né? Tanto é que eu fiz a jornada da excelência, né? A excelência, ela consiste em pequenos hábitos, né, que eles de forma sustentável, eles têm um poder absurdo na nossa vida. Pequenos hábitos que eles não são nada extraordinários, né? Esses hábitos eles fazem parte do nosso dia a dia, são ordinários, mas sustentá-los é uma coisa muito difícil. Mas, enfim, não quero falar especificamente sobre excelência, mas a reflexão de hoje, do que eu tenho estudado, né? Então, até uma sugestão para vocês do livro Grit. Né? Ele tem em português também. Ele tem. Aqui, ó, a Angela Duckworth. Ele em português está Garra. Né? Eu tinha visto ele em inglês, depois vi que tinha a tradução dele, bem uma tradução boa, né? E ela traz diversos pontos ali sobre alguns pesquisadores, conceitos de garra relacionado lá à psicologia, psicologia positiva, etc. Né? Eu tenho diversas críticas a algumas abordagens nesse sentido, mas uma coisa muito interessante é você consegue perceber em alguns atletas de alto rendimento, você consegue perceber em grandes atores, você consegue perceber em diversas pessoas na história da humanidade que fizeram feitos incríveis de notoriedade, que conseguiram uma certa posição de destaque por conta de seus feitos, por exemplo, Isaac Newton, por exemplo, nadadores olímpicos, né, que eles em seu dia a dia eles faziam suas coisas com excelência, mas ele encontrava um grande prazer ali no processo e não no resultado final, né? Tá, beleza? Muita gente sabe e fala sobre isso, porém, algumas coisas sustentam esses comportamentos dessa pessoa. Eles tinham um grande nível de motivação. Motivação no sentido neurobiológico mesmo, que você tem um motivo para uma determinada ação, você tem um motivo para fazer aquilo que você está fazendo, né? E alguns pontos que eu queria destacar, alguns pontos principais, de forma bem resumida e bem simplória, cara, tem uma meta ambiciosa que é claramente definida. E quando eu falo uma meta ambiciosa, eu não falo para você reinventar a roda. Eu não estou falando para você focar em algo extraordinário. Não. Uma coisa que resolva sua vida, né? Um nível de expressão nas redes sociais, talvez, um, um, uma pesquisa que você queira fazer, tenha metas ambiciosas. Porém, tente encontrar mecanismos no dia a dia práticos que você consiga visualizar essa meta, mas que você tenha compromisso com aquilo que é o processo, né? Sei lá, nadadores que se desafiam a nadar 1.000 metros por dia e encontram uma coisa muito chata ali. Só que nadar é uma coisa muito boa para eles, apesar das coisas chatas. Onde você tem coisas que permeiam aquilo, que podem ser chatas e é muito ruim de fazer, mas que o pacote completo é muito motivador. Né? Eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de atender os pacientes. Só que de vez em quando eu tenho que estudar algumas coisas que são chatas, ler uns artigos que são chatos pra caramba. Mas no contexto geral, se eu não lê-los, se eu não me atualizar, primeiro que eu fico para trás, né, em relação a informações, que a informação em saúde e pesquisa saem a todo momento. E outra coisa que eu não faço o meu processo ali com excelência.
Então isso faz parte do meu processo. Então eu gosto, em um certo grau, de estudar essas coisas. Eu gosto pra caramba, cara. Eu gosto pra caramba. Porque a informação e ter esse substrato informativo, pra mim, faz muito sentido. Quando eu converso com alguém, que eu dou um posicionamento meu relacionado às coisas que eu estudo, isso faz mais sentido ainda. Quando eu vejo a prática, quando eu vejo aquilo em ação. Então eu vivo aquilo que eu ambiciono. Então, por exemplo, alguns pensadores eles vão falar que a mentalidade de pessoas ricas que importam. Né? Óbvio que o fator financeiro, as condições ambientais são muito importantes. Mas, cara, em um certo grau, eles estão corretos no sentido de que você meio que tem que simular aquilo que você, mimetizar aquilo que você acha que, aquilo que são seus objetivos. Ah, eu quero ser um atleta de elite. Cara, mas você se comporta como um atleta de elite? Você sabe como um atleta de elite lidar com as situações da sua vida? Com desânimo, com as frustrações? Você tá se inscrevendo em alguma prova? Não sei, mas eu não sei nem que eu tô empreendendo aqui, mas eu queria que vocês entendessem que tem uns pontos principais. Uma meta ambiciosa é muito importante para você se guiar. Porém, pequenas metas de alcances realistas são importantíssimos também. Tá? O outro ponto é a concentração e dedicação total àquilo. Uma dedicação em que você vai montar a sua rotina relacionada àquilo, com objetivo naquilo. Eu quero fazer algumas pesquisas que eu ambiciono fazer. Em laboratório, modelos experimentais de comportamento, revisão sistemática. Eu tenho essas ambições. Né? Eu estou me abrindo aqui com vocês. Eu tenho essas ambições. Porém, eu condicionei todo o meu ambiente, meu escritório para eu fazer essas coisas. Eu condicionei toda a minha agenda para fazer essas coisas. Ah, tem um compromisso que foi marcado em cima da hora. Cara, já tinha coisa marcada. Cara. Eu tenho prioridades. A gente tem que incluir em nossos repertório alguns nãos que são importantíssimos para que as pessoas não guiem aquilo que são os nossos objetivos. Na maioria das vezes, eu não sei se tem esse livro aqui. Vocês podem ler Essencialismo, né? Tá em algum outro lugar aqui. Mas na maioria das vezes, as pessoas decidem o que nós vamos fazer. Os nãos que nós precisamos dar para as pessoas, para oportunidades, eles são muito representativos e devem ser levados a sério. Devem ser levados a sério. O feedback também é muito importante para mim. Né? Eu perguntar para pessoas que na minha rede de apoio, pessoas que convivem comigo, que sabem o que eu almejo e acompanham a minha jornada, essas pessoas eu peço a opinião. Cara, eu tô fazendo isso aí, como é que tá isso aqui? Como é que tá a minha comunicação nesse sentido? Cara, eu tenho que melhorar minha comunicação, o que você tá achando? Ah, Marcos, você tá falando demais, tá com esses vícios linguísticos. Pô, obrigado. Não é uma coisa que eu sei que a pessoa vai pegar no pé porque ela não gosta de mim ou porque é um desconhecido. Não. Minha esposa, profissionais da área que eu tenho contato, isso me ajuda. O feedback é muito importante. A gente fica pensando que está no mundo à parte, né? Como se nós estejamos fazendo tudo de forma perfeita, né? Mas, cara, apesar das ambições que nós tivermos, apesar do certo grau de conhecimento que nós temos sobre determinados assuntos, da autoridade que nós temos em determinados assuntos, nós precisamos colocar numa posição de que o ouvinte é a pessoa que vai ser atingida. Então a opinião dele é o que importa no final. Se você pensar de uma forma comercial, se você pensar em se relacionar na internet, né? Por mais que você tenha conhecimento sobre determinado assunto, né? Por exemplo, aqui no meu caso a psicologia, eu preciso que essa mensagem seja entregue da forma que deveria ser entregue para aquela pessoa. Então o feedback dela é importante, igual no relacionamento. Você falar uma coisa é uma coisa. Você entendeu que a pessoa entendeu do que você falou é outra coisa. Por isso que você precisa falar, olha, você entendeu o que eu falei? O que você entendeu? Vamos conversar sobre isso, porque isso é muito importante para eliminar alguns ruídos. Na nossa vida também.
a gente precisa eliminar alguns ruídos a partir do que é o feedback das pessoas ou o retorno, né? E a gente precisa fazer isso com bastante determinação e repetição, com reflexões profundas de aprimoramento, né? Reflexões de corrigir o que deve ser corrigido, de colocar essas pontuações, levar essas pontuações em consideração, enfim. É uma reflexão que eu tenho para hoje aqui para vocês. Eu quero mostrar aqui, como se fosse um diário de forma aberta, a evolução do meu conhecimento sobre alguns assuntos, né? Eu coloquei, desenhei aqui. Se você quer saber um pouco mais, me siga nas redes sociais. Lá eu posto coisas diariamente, reflexões diariamente. Então, é isso. Tchau, tchau.